Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Verso 43, desta forma, a identidade entre a consciência e o Jiva é demonstrada através do raciocínio, da lógica, da análise, baseada na nossa experiência. Essa identidade é ensinada nos textos sagrados, os textos védicos, em frases como você é aquilo. O método de autorrealização é através da eliminação dos atributos variáveis. Aquilo significa a consciência limitada. Elimine os 5 koshas e você ficará apenas com a consciência. Os koshas, que fazem parecer que a consciência seja limitada, não são essenciais porque podem ser negados. A identificação com uma kosha é escravidão. Não é servidão, mas é escravidão, A servidão tem significado indicativo. Servidão é significado de aprisionamento? Tem. Ok. A identificação com uma bainha, com uma coxa, é escravidão. Por que é escravidão? Quem é que pode responder isso? Está identificado com aquilo que nasceu. A escravidão porque o indivíduo ele acaba não sabendo o que ele é, enquanto ele está vinculado aos custos. Quem é que pode explicar melhor? Limitação, senso de limitação, tempo, espaço, tudo. Seria porque ele continua escravo dos vasanas eternamente? Exatamente. Ele permanece escravo dos vasanas e da necessidade de se completar através dos objetos de mitya. Isso aqui é aquela condição de escravismo, chamado samsara. Tudo isso derivado, da incompreensão a respeito da minha real natureza. « 44. O ser, consciência, torna-se a causa material e a causa eficiente do mundo quando está associado àqueles aspectos de Maya, nos quais há uma predominância de tamas e sattva, respectivamente. O ser, a consciência, torna-se a causa material quando existe uma predominância de tamas. Quando tem tamas, o aspecto de Maya, de Prakriti, tamásico, ele dá origem, a causa, ao universo manifesto, e Ishvara se torna a causa material do universo. Já quando associado ou refletido no aspecto mais satívico de Maya, ele se torna a causa eficiente, ou a causa inteligente. A gente utiliza esses 2 termos. A causa inteligente e a causa eficiente. Tamas é o material, é a matéria-prima, aquilo que serve de matéria-prima para a criação, a manifestação, a grossificação. E a consciência, como sattva, é a causa inteligente, na medida em que fornece a ideia, o desenho, o layout. A criação é consciência na forma de conhecimento. Essa é uma afirmação muito bacana,
que a criação do universo manifesto nada mais é do que a consciência em sua forma sattva. A primeira manifestação, né, do aspecto dessa dualidade consciência maya é sattva. Então a criação nada mais é do que sattva. Criação é a consciência na forma de conhecimento. Sattva é responsável por conhecimento, inteligência, consciência. Portanto, a criação é a consciência na forma de conhecimento. Sabemos disso porque quando nós reduzimos qualquer objeto a seus constituintes mais, né, essenciais, fundamentais, né, todos os objetos se resolvem em sua causa, que é sattva, conhecimento, consciência, conhecimento, né? Esse é o aspecto, né? Nós estamos tentando explicar a origem, né, a essência material do universo, né? Que ele parte da sua causa, da causa inteligente chamada Ishvara, Sattva, né? Quando nós observamos qualquer fenômeno físico, qualquer objeto físico, e se a gente for realmente analisar do ponto de vista da ciência, né, da física quantística ou quântica, né? Ou se a gente analisa do ponto de vista do Vedanta, né, a gente acaba deduzindo, concluindo, né, que os objetos, em realidade, eles são feitos de inteligência, né? O aspecto mais intrínseco, né, essencial do objeto é consciência, né? A gente percebe como espaço, na medida que a gente vai, né, entrando mesmo nas estruturas subatômicas do átomo, mas a gente observa no fim que existe alguma coisa como a energia, o espaço, que se comporta de modo inteligente. Então, né, a matéria-prima de tudo é essa consciência, é essa inteligência, que é um reflexo da consciência em Sattva, né, o aspecto satívico de Maya. Sabemos disso porque quando reduzimos qualquer objeto a seus constituintes básicos, todos os objetos se resolvem em sua causa, consciência. A realidade é pura consciência. É plana, não há nada lá fora. Então isso o Ramji às vezes diz que a realidade, ela parece multidimensional, mas na verdade ela é chata, ela é plana, é flat, né? Não existe realmente nada lá. Flat no sentido que só existe a consciência. Não existe nada mais do que isso aparecendo através de nomes e formas, né, multidimensionais, etc. Que os objetos apareçam estar longe de você é devido à Maya, a bela e inteligente ignorância que faz com que a consciência, né, ela se transforme, ou ela se molde, ou se identifica com um pensamento, criando assim a aparência de dimensionalidade. Ok, a gente vai entrar naquele mantra. Antes de a gente entrar naquele mantra, eu quero aproveitar essa oportunidade para a gente analisar esse aspecto, né, da localização do objeto. Esse ensinamento chamado localização do objeto nos ajuda a compreender exatamente, né, que todos os objetos eles se resolvem na consciência como consciência. Quando a gente vê um objeto qualquer que seja, né, primeiramente a gente tem essa impressão de que o objeto existe lá fora, longe de mim e separado de mim. E nós já compreendemos o porquê. Porque nós nos definimos como corpo físico. Se eu sou o corpo físico,
eu percebo os outros objetos em torno de mim e imediatamente eu reconheço que existe, né, uma dimensionalidade, um espaço-tempo, né, entre eu e o objeto, né? Existem diversos metros entre a rotinha e esse objeto na minha mão, né? Então, quando a gente pergunta a rotinha ou qualquer um de nós, né, qual é a localização desse objeto, a gente diz o objeto está, né, do outro lado da sala, na mão do Arlindo, né? Então, o objeto está aqui. Então, quando a gente analisa essa experiência, a gente tem que observar que o objeto parece estar aqui, mas simultaneamente todos nós, todos vocês, estão experimentando esse objeto, né? Que aparece distante de cada um de nós, porque nós nos definimos como corpo físico. Mas se nós somos o corpo físico e se nós experimentamos esse objeto como distante de cada um de nós, isso significa que cada um de nós deveria estar aqui atacado no objeto, né, para experimentar esse objeto. De modo que eu possa dizer, não, eu estou experimentando, aí você, não, eu que estou experimentando, você está na minha frente, cara, você está experimentando. Não. Ninguém precisa de vir até aqui para experimentar um objeto. Então, o que isso significa dizer? Significa que a experiência desse objeto não ocorre aqui na minha mão. Se ele não ocorre na minha mão, onde é que ele ocorre? Na minha mente. Na minha mente. Né? Então existe, né, um processo óptico, o qual, né, a luz reflete, etc. E aparece na minha mente, isso e aquilo, inverte daqui, inverte dali, e esse objeto aparece na mente de cada um de nós. Mas antes de nós definirmos que esse objeto aparece em nossas mentes, a gente precisaria de fazer um outro tipo de análise paralela e perguntar onde realmente esse objeto aparece. Vai dizer, na mão do Naga, da mão do Arlindo. Aí a Rutia vai dizer, não, que é isso, cara? Esse objeto está aparecendo na minha casa. Aí uma pessoa mais sábia do que a Rutinha vai dizer, não, esse objeto está aparecendo em Joanópolis. Aí uma pessoa com experiência interestadual vai dizer, não, esse objeto está aparecendo no Brasil. Aí uma outra pessoa com experiência internacional vai dizer assim, não, está aparecendo no hemisfério sul, na Sul da América, né? E aí no fim alguém vai dizer, está aparecendo no planeta Terra. Todas essas respostas estão corretas, né? Porque esse objeto está localizado em todos, né, esses locais conceptuais, né, dependendo do ângulo, né, da perspectiva que eu analise essa experiência, localização desse objeto. Mas vai chegar um ponto que alguém, né, aquele cara chato que vai dizer, não, esse objeto não está aparecendo nem mesmo no planeta Terra. Onde é que esse objeto está aparecendo? Ele vai dizer, não aparece no planeta Terra. Ele aparece no espaço, né, para encurtar a conversa. Né? A gente sabe que o planeta Terra, as galáxias, tudo mais ocorre em espaço. E a gente não pode negar o fato de que a localização desse objeto é no espaço. Espaço é o elemento mais primordial que existe, né? É o primário. Aquilo que tem essa propriedade de existência e acomodação. Ele existe e ele acomoda tudo. Então, tal como nós, esse objeto também ocorre dentro do espaço. Nós ocorremos dentro do espaço. Nossas mentes ocorrem dentro do espaço. Né? Agora, isso aqui ocorre dentro do espaço. Onde é que existe o espaço? Não, amigo, vai me dizer que você não conhece o espaço. Você nunca viu o espaço, você nunca encontrou o espaço. Quem é que nunca encontrou o espaço? Onde existe o espaço? Hã? Pervade tudo. Hã? O espaço pervade.
Pervade tudo. Mas nós nunca tivemos realmente uma experiência do espaço. A gente tem uma compreensão do espaço. É um objeto conceptual, né? Nós jamais realmente, né, experimentamos o espaço. Então, onde é que ocorre o espaço? O espaço existe em nossa mente como uma compreensão, um conceito, né? Conhecimento inferencial, né, com a ajuda da revelação, das revelações das escrituras. Então a gente sabe, o espaço realmente faz sentido, é um elemento básico, primário, a partir do qual o ar e outros elementos se desenvolvem, e nada existe, nada foge ao espaço, tudo ocorre dentro do âmbito do espaço, né? Mas quando a gente vai analisar que esse objeto existe no espaço, e a gente se pergunta, né, onde é que existe o espaço? Ele existe na minha mente como uma noção, como um conceito, né? Dentro da minha mente existe a noção espaço. Portanto, esse objeto, ele não existe separado ou distante ou à parte desse conceito espaço, que nada mais é do que uma noção em minha mente. Então, esse é um outro modo de observar que esse objeto é experienciado cognitivamente na minha mente, entendeu? Existe somente dentro do âmbito da minha mente, visto essas duas análises, tá? Então, quando a gente diz que um objeto, como qualquer outro objeto, existe não separado da nossa mente, aí então a gente precisaria de definir qual é a distância ou a separação, né, entre a minha mente e a minha consciência. Vocês já pensaram nisso? A minha mente está aqui, eu sei que a minha mente é um produto de Maya, né? É um produto de Maya. Maya cria a construção corpo-mente, a minha mente é um produto de Maya. Aí, como nós já vimos diversas vezes, o universo aparece através dos órgãos sensoriais na minha mente. Então, a gente precisaria de definir qual é a distância ou a separação que existe entre a minha mente, né, e a consciência. A gente precisa definir isso, né? Nós estamos querendo resolver todos os objetos na consciência como consciência. Nós já definimos, né, nós deduzimos que os objetos ocorrem em nossas mentes, né? Na mente do observador, na mente do experimentador, do conhecedor. Então, o que resta agora é definir a distância em quilômetros, pode ser, ou em milhas, né, entre a mente e a minha consciência, de modo que a gente possa compreender isso. Então, qual é a distância entre a minha mente, aquilo dentro do qual os objetos aparecem e desaparecem, os pensamentos aparecem e desaparecem? Qual é a distância entre minha mente e a consciência, Gustavo? Não existe? Você tem certeza disso? É? E por que não existe distância? Porque o relacionamento da mente com a consciência é Satya Mitya. E onde tem Mitya, tem Satya como sua substância. Muito bacana. Ó, Fábio? Está garantido já. É garantido. Desde terça. Desde terça. Né? A gente sabe que a mente não está separada de Satya, da consciência, porque a consciência é o substrato da mente. Consciência é o substrato dos 3 corpos, dos 5 coxas, de todos os objetos físicos, sutis, etc, etc. É aquilo que, tal qual o espaço, pervade, penetra, permeia, sustenta e recicla tudo, né? Então, essa consciência, sendo não separada da mente, ou melhor dizendo, a mente não separada, não a parte da mente, por quê? Porque mente não separada da consciência, por que não separada? Porque a consciência é toda pervasiva, all-pervasiva, né? Ela pervade tudo. E ela brilha com ciência ou consciência nos corpos sutis dos jivas. Os objetos aparecem dentro dessa mente, desse corpo sutil, e o corpo sutil é pervaso ou pervadido? É pervadido pela consciência. Então, tudo que nós experimentamos dentro do âmbito da nossa mente,
que existe não separada da consciência não dual. Existe somente essa consciência. Tudo ocorre dentro da mente. Né? Sim, Fábio. Uma questão aqui é que, assim, a gente pode dizer que a natureza de todo objeto tem a natureza do espaço intrínseca no conhecimento de qualquer objeto. Diz isso again. Pode falar de novo? Na observação de diferentes nomes e formas, Sim, eu tenho como natureza fundamental sempre também o espaço. sim, E também o contrário parece ser verdadeiro. Eu só tenho espaço atrelado à presença de objetos. A gente parece conceitualmente que consegue conceituar espaço independente de objetos. Mas numa experiência como de Nirvikalpa Samadhi ou de sono profundo, até mesmo o conceito de espaço desaparece. A mente Sim. conhece o espaço conceitualmente, como Sim. você falou. sim. Essa analogia, ela se referia a objetos físicos, né, a propósito. Enfim, foi uma coisa sutilizar Sim. mais ainda que surgiu aqui no sentido de que quando a experiência de nomes e formas é suspensa, a gente deixa de conhecer, deixa de experienciar espaço também. Sim, pode ser dito, né? E um outro aspecto da observar é que existe o espaço aqui, né? O espaço físico, existe o espaço aqui, existe o espaço aqui, né? Então, o espaço sutil, por exemplo, quando nós sonhamos, nós precisamos do espaço também, né? Porque nós encontraremos os objetos, né, dos sonhos, que são os objetos projetados por pensamentos, né, naquele estado, que requer um espaço para acomodar todos os objetos. Então, nós temos espaços também aqui, né? Então, até mesmo os objetos sutis ocorrem dentro do espaço. E esse espaço também também é permeado ou pervadido. Porque existe prakriti no âmbito do corpo causal também. Porque existe consciência no âmbito do corpo causal também. Em tudo. Espaço. Então, todos os objetos eles existem dentro do âmbito, né? O espaço é uma ótima analogia para a consciência porque é o elemento primário. E ele não somente ele acomoda tudo, mas ele desenvolve tudo a partir dele, né? O espaço desenvolve o ar, aí o ar desenvolve o fogo, etc, etc. Tudo. E depois eles vão se misturando e esses elementos primários, eles permanecem sempre ali. E o espaço é o mais fundamental de todos, que pervade tudo. Pervade os nossos corpos, né? E ali, o espaço é uma coisa incrível, né? Se a gente começa a compreender o espaço, é aquilo que é sempre presente em nossa experiência. Alguma coisa ou outra, Fábio? Não, enfim, é isso, assim, eu tô só tentando compreender como é que é o maldito corpo causal. No âmbito do corpo causal parece que a experiência de espaço desaparece também, porque não tem a diferenciação de nomes e formas, é como se ambos estivessem... Sim, como nós finalmente, né, compreendemos, né, no estado de Nirvikalpa Samadhi, não existe nem mesmo a experiência de ausência de objetos, né? Por isso que a consciência experimentando ela mesma, né, testemunhando ela mesma, porque não existe nem mesmo experiência, o objeto chamado ausência de objeto, né? Então, naquele estado que ainda assim é rejeitado como não ser, o não ser, entendeu? A gente talvez possa dizer, né, que não existe espaço, mas existe somente a consciência experimentando ela mesma. Mas é uma contradição, porque depois a gente vai e rejeita o Nirvikalpa Samadhi como o ser, né? E somente o ser é livre de atributos. E o espaço é um dos atributos de Maya, né? O manifesto, o ser manifesto. Então, mas assim, talvez o colapso até do conhecimento de espaço é porque no âmbito do causal isso é completamente irrelevante, porque não há diferenciação de nomes e formas. A maior parte das coisas que a gente tem falado aqui ultimamente não é realmente relevante, né? Então,
São discussões muito sutis e algumas das vezes filosóficas, mas são interessantes para nós, Yannis, né, que a gente gosta de ficar, né, afinando e fazendo essas discriminações sempre mais sutis, né? Isso aí são para os Yannis mais difíceis de serem convencidos, né? Essas experiências meditativas mais profundas, né? Você sabe que eu já fui meio junkie nisso. A sensação de dissolução que muita gente descreve, às vezes as pessoas falam como se fosse uma dissolução no espaço, e não foi esse tipo de experiência que eu tive, era como nem o espaço mesmo existia, por isso que eu estava aqui com essa questão, assim, enfim. Okay. É um objeto também. O espaço é um objeto mais sutil que existe. O verso 44, o ser consciência torna-se a causa material e a causa eficiente do mundo quando está associada com os elementos de Maya, nos quais há a predominância de tamas e sattva. Tamas é o material da criação, nós já vimos isso, né? A criação é consciência na forma de conhecimento, sabemos disso porque quando você reduz qualquer objeto aos seus constituintes, a gente acaba chegando a essa causa eficiente de tudo, que é pura consciência, conhecimento. Por isso que nós fizemos essa experiência da localização dos objetos. Realidade é pura consciência. Que os objetos pareçam estar longe de nós, devido a Maya, etc, etc. Você é aquilo, a identidade Jiva Ishvara, né? Você é aquilo, Tattvamasi, significa a identidade entre Jivatma e Paramatma, né? Esse ensinamento nega a ideia de que um indivíduo possa entrar em contato com a consciência por meio de alguma experiência induzida pela ação. Remove a identificação com os corpos, né? com os 3 corpos, com as bainhas, né? Os koshas, e a identificação com os gunas, né? A gente está dividindo, né, os nossos experiências do ponto de vista dos 3 corpos, os 5 koshas e até mesmo essa discriminação entre eu e as três energias primárias, né? Os 3 gunas, né? Então, o que é importante compreender é que esse ensinamento, você é aquilo, nega a ideia de que o indivíduo possa entrar em contato com a consciência através de qualquer sadhana. Por quê? Porque ele diz, você é aquilo que você está buscando. Portanto, ele já, né, upfront, né, já de início de conversa, ele já declara que o Jiva Atma é equal, né? Jiva Atma, Paramatma, Aikya, é igual, são as mesmas coisas, são idênticos. Então, quando a gente recebe essa informação, aí a gente, ok, bom, então significa que eu não preciso fazer nada para me tornar Brahman, me tornar Paramatma, né? Me tornar a consciência, ser, etc. Né? Então essa é uma ideia muito radical, difícil de ser digerida e aceita. As pessoas, às vezes, nós aceitamos, às vezes, de modo superficial e abstrato, e essa aceitação, né, superficial, vaga e abstrata, em geral, não resolve, não cancela a nossa identificação como eu sou o que eu sou, o Jiva. Essa história de que eu sou o espírito, eu sou o Brahman, eu sou o ser, eu sou a consciência, a minha natureza ilimitada, não, na maioria das vezes, quase que invariavelmente, não nos convence totalmente, né? Portanto, esse ensinamento que nega, né, a ideia de que o indivíduo deva fazer alguma coisa para se tornar Brahman é uma afirmação, é uma declaração muito difícil de ser aceita, digerida, internalizada e realizada, porque é contra-intuitiva. Como eu posso ser alguma coisa ou outra? Isso tudo devido ao fato de que eu reduzi, né, a consciência, a existência, a um objeto de experiência, alguma coisa outra que eu mesmo.
E isso é um processo natural e universal devido a esse poder de Maya que cria dualidade. Aí, no momento que nós começamos a procurar esse famoso Brahmaji, ou Mr. Brahman, né, eu imediatamente imagino que seja alguma coisa objetivável, alguma coisa experienciável e conhecível, né? Então essa é uma afirmação que requer, é simples, é pequena, então, não, pá, esse mantra resolve o seu problema, leva ele para casa, repete de manhã antes de levantar e de noite antes de dormir, e depois de uma semana você vai ficar curado desse vírus da auto-ignorância, né? Porque é o ensinamento, né, real, né? É a verdade absoluta, né? Mas é muito difícil que essas Mahavakyas, elas produzam esse efeito, a menos que o indivíduo seja extremamente pronto, né? Extremamente já quase que inteiramente realizado. Essa afirmação remove a identificação com as nossas experiências, né? É uma análise de uma declaração upanishadica, Tatvamasi, que significa você é aquilo, na qual a palavra você se refere ao Jiva e a palavra aquilo se refere a Brahman, né? A gente vai usar Brahman em vez de Ishvara para evitar confusão, né? Ou a gente pode dizer que você se refere ao Jivatma, né? A consciência refletida, né? E aquilo se refere a Paramatma, a consciência original, né? A palavra si significa indica uma identidade entre dois objetos aparentemente diferentes, nesse caso, o Jiva e a consciência que ilumina o Jiva, né? Aparentemente, são dois objetos distintos, diferentes, separados, né? Mas, em realidade, nós sabemos que eles não são distintos, separados, né? Por quê? Porque a natureza do Jiva é igual à natureza de Paramatma. Jivatma, Paramatma, aqui é igual, né? Para revelar a identidade, essa real identidade do Jiva, o Vedanta usa de um tipo particular de raciocínio chamado Bhagatyaga Lakshana, ou Lakshana. Só esse é um tipo de raciocínio, é um tipo de lógica, né? Que é uma discriminação entre o significado literal, aparente, né, de uma palavra e o significado implícito, secundário, implícito, né? Como eu disse antes, o Vedanta se utiliza dessa técnica, né, de comunicação. O significado implícito é chamado Lakshana. Se você diz, eu existo, o eu inclui os três corpos. Embora descreva o significado total, eu, isso não trará libertação, conhecimento correto, porque a libertação acontece separando o eu de seus atributos não essenciais, de modo que precisamos chegar ao significado implícito. Okay. Vamos dar um outro exemplo de significado implícito, que constantemente a gente lida com isso, né? Se eu viro para o Samvit e falo assim, Samvit, você ontem estava com aparência muito boa, Samvit. Qual é o significado implícito? Que hoje você está com aparência doente, uma aparência, né? Então esse é um significado implícito, né? Então, a gente faz isso diversamente, principalmente as pessoas que gostam de ser, né, politicamente corretas, simpáticas, etc. Eles não dizem as coisas assim, eles deixam no ar assim alguma coisa, de modo que a gente possa pensar o que ele quis dizer com isso, né? O significado... Você está de bom humor hoje, Mário. Hã? Você está de bom humor hoje. Obrigado. Significa que eu estou sempre de bom humor. Esse hoje ela quer dizer que os outros dias também. Ok.
Para revelar a identidade, o Vedanta usa um tipo particular de raciocínio chamado Bhaga Tyaga Lakshana, uma discriminação entre o significado literal, primário, aparente de uma palavra e o significado secundário implícito. O significado implícito é chamado Lakshana. Se você diz eu existo, o eu inclui os 3 corpos, naturalmente. Por quê? Por causa da minha identificação com os 3 corpos. E eu me considero os 3 corpos, né? Se eu souber que eu tenho 3 corpos. Né? A maioria das pessoas, quando eles dizem eu existo, eles se referem ao corpo físico, né? Mas como nós somos, né, vedantinos, pessoas, né, com conhecimento espiritual, a gente sabe que o eu, nesse caso, se refere aos 3 corpos. Embora descreva o significado total da palavra eu, isso não trará... Onde é que está? O significado é, se você diz eu existo, o eu inclui os 3 corpos. Embora descreva o significado total da palavra eu, isso não trará libertação, conhecimento correto, porque a libertação acontece quando acontece discriminando o eu de seus atributos essenciais. Então, a libertação, quando eu digo que eu existo, né, como alguns dessas meditações ou desses mantras, né, eu sou, eu existo, né, é um mantra utilizado pelos meditadores, né? Esse mantra, eu sou, eu existo, ele não libera, eu sei por experiência própria, porque ele não define bem o significado da palavra eu. Ele não discrimina o atributo, né, essencial, primário dessa palavra eu, de todos os atributos não essenciais. Ele não separa antes, vamos definir o que é essencial nessa linguagem da palavra eu e o que é não essential, né, não essencial, descartável, né, o que é simplesmente qual é a palavra que nós usamos antes? Antes era um acessório. Então, eu é a consciência e os 3 corpos são os acessórios através do qual eu posso dizer eu existo, né? Mas eu só me liberto através desse mantra na medida que eu separo, discrimino o fator essencial dos fatores não essenciais relativos a esse eu que eu me referia, né? Os atributos essenciais dos atributos não essenciais. De modo que precisamos chegar ao significado implícito, né? Chegar ao significado implícito do que eu quero dizer eu. Quando eu digo eu, do ponto de vista do autoconhecimento, eu me refiro eu, né, à luz da consciência. Se você conversar com Ramji, você tem que ficar muito atento, né, a ver esse utilizo da linguagem, porque ele fala de modo que ele diz eu isso, eu aquilo, mas ele não quer jamais que você pense que ele se refere aos 3 corpos. Ele está se referindo a ele, esse aspecto não limitado, né? Na maioria das vezes. Aí, se você assume o significado literal e não se toca que a comunicação se referia ao significado implícito, aí ele te dá uma bronca. O que você está pensando, cara? Uma vez eu perguntei para ele, você don't be concerned, não fico preocupado, isso e aquilo. Eu? Preocupado, cara? Não existe nada que possa me preocupar, porque eu, entendeu? Sou aquilo além, né, de qualquer tipo de... Então, esse tipo, né, de linguagem vedântica que nós precisamos compreender. Eu sou aquilo, a gente precisa compreender exatamente como esse eu pode ser aquilo. Eu tenho que descartar, negar, discriminar ou separar todos os atributos, né, variáveis, né, não essenciais. Aí eu me defino eu, né? Eu, não o meu eu, Jiva. Eu, né?
em minha natureza livre, essencial, fundamental, independente, sou o Brahman. A minha natureza e a natureza de Brahman é a mesma, é igual, é idêntica, né? A minha luz é a mesma luz de Brahman. E eu me identifiquei como a luz de Brahman, a luz que ilumina a minha mente, que ilumina o mundo, né? Que revela o mundo. Então, eu sou aquilo, nós precisamos compreender os atributos essenciais dessa palavra eu e os atributos não essenciais. Aí a gente remove os atributos não essenciais, que eu, a minha história, os meus corpos, as minhas dores, as minhas doenças, os meus apegos, é toda aquela história do meu eu, do egogi. A gente tem que, né, descartar tudo aquilo, rejeitar todos esses atributos não essenciais. A gente tem que até mesmo rejeitar a peruca e a dentadura, né? Quando a gente fala eu falei, ok, agora eu estou falando eu, vou explicar para vocês. Aí eu tiro minha peruca, eu tiro todas as pontes, as dentaduras, né? Aí eu falo, não, eu sou aquilo, entendeu? Aí eu falo assim, não, eu não sou esse corpo, eu não sou essa mente, eu sou aquilo, né? E aí a gente continua fazendo essa separação discriminativa, né? Até que a gente compreende o significado implícito dessa comunicação. Eu sou aquilo, porque literalmente uma coisa não pode ser uma coisa outra. Então isso é uma técnica, é um modo, um instrumento, né? Uma forma, um instrumento a gente diz, né? Meio particular de expressão, de linguagem, de raciocínio, né? Chamado o Bhagavad Lakshana. Quando eu digo eu vejo você, o significado primário normal é eu vejo você, né? Quando eu digo assim, eu estou te vendo, cara, mas será que eu estou vendo mesmo? Às vezes, né, a gente vai, eu estou te vendo, por quê? Porque a pessoa se escondeu, mas deixou uma mão fora. Aí eu falo, estou te vendo, hein? Mas a gente não está vendo, a gente está vendo só a mão, né? A criança que quer se esconder, tá? Estou te vendo. Criança fecha o olho e pensa que está escondido. Que gracinhas, né? Então, quando a gente diz eu vejo você, a gente tem que compreender que a gente nunca vê o outro, nem mesmo do ponto de vista físico, ainda muito menos vê o outro no sentido de eu consigo ver a sua mente, eu sei exatamente o que você pensa e sente. A gente não vê nada, a gente vê um pedacinho, uma parte do corpo físico do outro. Né? No corpo sutil do outro a gente não tem nenhuma ideia, a gente pode inferir se o cara tem bons pensamentos ou maus pensamentos, bons humores ou maus humores, mas a gente não consegue ver o outro. Né? Quando eu digo eu vejo você, eu realmente só vejo uma pequena parte, um pequeno aspecto de você. Ninguém conhece ninguém, como a gente sabe, né? Eu não vejo a parte de trás, por exemplo, né? Não vejo a sua mente. Nesse caso, eu vejo você significa eu vejo a parte de você que está de frente para mim. Se você disser eu vejo uma maçã, você não vê uma maçã inteira, a gente só vê uma parte da maçã. Mas quando você diz eu comi a maçã, você entende que apenas a parte comestível foi comida. A gente não come os caroços, etc. Uma outra fruta seria ainda mais, né, ilustrativa, né? Eu comi uma laranja, né? Você comeu tudo, a casca da laranja. Né? Não, a gente entende o significado implícito, né, dessa frase, eu comi uma laranja inteira, né? Não, eu chupei o suco da laranja, né? No máximo eu comi um pouco do bagaço para melhorar o intestino, né? Mas nesse caso o intelecto automaticamente filtra, né, os atributos não essenciais naquela comunicação e retém o atributo essencial, entendeu? O real significado, o significado implícito. Eu comi uma maçã, uma laranja inteira, significa eu chupei uma laranja, o suco da laranja inteira. Essa discriminação entre o significado literal primário e o secundário, né, implícito, é
quase sempre feito por nós de modo inconsciente, né? O nosso corpo causal, ele tem a capacidade de imediatamente, né, fazer essa discriminação para a gente. O significado implícito, que é o significado, né, contido naquela comunicação, do comunicado literal. Você não pensa nisso quando você faz essa discriminação, porque é feito inconscientemente. Se você diz, eu sou tudo o que é, se eu digo, eu sou tudo, eu sou a totalidade, né? Eu digo, eu sou a totalidade. Você subtrai automaticamente os 3 corpos do seu entendimento, porque sabe que seu corpo e sua mente não são tudo. Então, quando a gente diz, eu sou a totalidade, imediatamente a gente sabe, né, nós vedantinos, né, que eu eliminei os atributos não essenciais, e muito embora utilizando essa linguagem, né, de comunicação limitada, eu compreendo que o significado real é o implícito. Quando eu digo eu sou a totalidade, eu tenho que eliminar o meu corpo físico, o meu corpo sutil e o meu corpo causal, porque eu me estou referindo à minha essência, né? A minha natureza essencial, livre, que é o substrato de tudo, né? Então eu posso dizer, eu sou Brahman, eu sou a totalidade. Porque você sabe que o corpo e mente não são tudo. Corpo e mente são partes dessa minha construção corpo-mente, mas quando eu digo eu sou a totalidade, eu me referia, né, a eu, o ser, a minha ser, a consciência, que é o substrato de tudo. Portanto, eu sou a totalidade. Você naturalmente aceita o significado implícito, que é a consciência ilimitada. Eu sou a consciência ilimitada. Tyaga significa rejeitar o significado primário, né, o significado literal, e assumir, compreender o significado implícito, secundário. A prática do Vedanta é ter em mente tanto o significado primário quanto o secundário da palavra eu. Por que a gente não pode descartar o significado primário, né, literal dessa palavra eu, que é constituída por meus 3 corpos, a minha história de vida, os meus eventos, os meus traumas, as minhas dores? Por que a gente não pode, né, levar em conta, a gente não pode descartar completamente esse significado? Porque em Mithya nós devemos nos comportar segundo as leis de Mithya. Você tem que se comportar através do seu jiva. Você fala, eu estou cansado, né? Aí dentro de você corrige, mas para você. Fala assim, putz, eu jamais fiquei cansado na minha vida, eu jamais vou experimentar cansaço, entendeu? Esse cansaço é um objeto que aparece dentro do âmbito da minha luz, mas eu não posso dizer a verdade para as pessoas no escritório, porque senão as pessoas pensam que eu pirei, né? Eu pirei mesmo, né? Então a gente tem que compreender, né, o significado literal, intrínseco, e saber utilizar, né, esses dois comunicações, esses 2 significados da palavra eu. A gente tem que manter isso em mente. E é curioso que a importância de manter em mente esses 2 significados, né, é relevante dizer que o mais importante como sadhana é lembrar do significado implícito, né, que precisa estar vivo em nossas mentes, né? Porque em Mithya todo mundo vai ouvir e compreender e assumir o significado primário, entendeu? Ninguém vai compreender o significado implícito secundário. Todo mundo vai pensar que quando você fala eu, você se refere aos 3 corpos,
as suas experiências, etc, etc. Então, existe um constante reforço dessa ignorância universal através dessas linguagens, dessas comunicações. Nós precisamos constantemente estarmos, né, lembrando do significado, né, implícito dessa palavra eu, né, aquilo que as pessoas não compreendem, mas que eu compreendo, mas ainda assim eu preciso dizer alguma coisa, né, que seja compreensível a elas, né? Então, as pessoas dizem alguma coisa referente ao eu, né? Ah, você não está muito brilhante hoje, né? Você fala assim, eu estou muito tamásico e cansado hoje, né? Mas dentro de você, imediatamente você se corrige, assim, eu não posso dizer para eles que é a minha mente que está cansada e pouco brilhante hoje, entendeu? Então, a minha comunicação parece ser fiel ao significado primário, literal, né, da minha frase. Eu estou muito cansado hoje, né? Sim, estou cansado. Vai descansar, cara. Eu descansar? Eu sou aquilo que jamais descansa, né? Eu sou a luz, né? Então, a gente precisa constantemente, né, tendo essa ferramenta viva, a gente discriminar o significado primário, né, literal e implícito, e navegar em Mitya utilizando, né, essa linguagem, né, e esses significados primários literais, sabendo que as pessoas elas vão compreender daquele ponto de vista, daquele ângulo, né? Por exemplo, quando alguém diz, por exemplo, se você disser eu sou gordo, significa que, se eu disser que eu sou gordo, eu sou muito magro, entendeu? Significa que a minha discriminação precisa ainda de um pouco mais de trabalho, né? Porque se alguém diz para mim eu sou magro, pô, cara, você tem que engordar, você está um esqueleto, né? Aí eu não posso, né, objetivar, né? Discutir com a pessoa, porque o meu corpo físico é magro, né? Então eu digo, eu estou magro, muito magro, vou fazer uma super alimentação para ver se eu engordo, né? Mas se eu vou por aí dizendo assim, eu sou magro, Fábio, eu sou magro, significa que eu preciso de, né, estudar um pouco mais de Vedanta, desenvolver essa sabedoria e corrigir a minha linguagem. Não posso ir por aí dizendo eu sou magro, eu sou gordo, eu sou magro, eu sou gordo. As pessoas podem dizer, e eu posso até dizer, porque eu sei que elas se referem ao meu corpo. Mas eu, dentro de mim, sei, ok. A gente tem que fazer essas concessões, né? Porque as pessoas não compreendem que elas não são o corpo, que eu não sou o corpo, e assim por diante. Se você disser eu sou gordo, a discriminação não está funcionando para você, porque o corpo e o não, e não o eu é gordo. É somente o corpo que é gordo. É somente o corpo que é magro. Eu não sou gordo, não sou magro, não sou alto, não sou baixo, não sou velho, não sou jovem, não sou bonito, não sou feio. Assim, para nos libertarmos, para libertar o eu de sua associação com os coxas, é preciso sempre, né, apegar-se ao significado implícito dessa palavra eu. Porque explicitamente, literalmente, essa palavra eu vai significar sempre meu corpo sutil, quase sempre, e o corpo físico. Eu, as minhas ideias, noções, conceitos, minhas histórias, ou eu, o meu aspecto físico, minha condição física. Então, para que essa discriminação ocorra, nós precisamos constantemente, né, estarmos ligados, né, apegos é uma palavra estranha, apegar-se ao significado implícito da palavra eu. A discriminação é simples, porém é difícil devido a essa sutilidade, né? E devido ao fato de que a palavra eu é mais ou menos uma presença constante na mente, e a fala
na mente e na fala, e é bem ocultada pela ignorância. Nosso condicionamento garante que nos vejamos como entidades físicas, materiais, mentais, limitadas por Maya, né? Nenhuma construção física mental é ilimitada. Então, nós temos essa convicção, né, de que nós somos limitados, e na medida que nós nos identificamos com o corpo e com a mente, nós nos sentimos limitados. Portanto, essa discriminação, que não é fácil, né, e é devido ao fato dessa palavra eu, que é mais ou menos presente, é uma constante. Você já notou quantas vezes a gente diz eu num dia? Eu. Hã? Eu e meu. Eu, né? Eu é ainda mais sério. O meu se refere aos meus apegos, a outros objetos, mas o eu é aquilo que me define, e inconscientemente, se nós não tivermos essa discriminação, nós estaremos sempre nos referindo ao meu aspecto mental ou físico. Não é fácil, porque a palavra eu é mais ou menos uma presença constante na mente e na fala, e é bem oculta pela ignorância. Nosso condicionamento garante que nos vejamos como entidades corpo-mente, entidades limitadas. Verso 45. Quando o ser está sob o feitiço de avidya, ignorância, ele se associa com rajas e tamas e se torna um jiva, perseguindo seus objetos por meio de várias atividades. Você, na declaração de você é aquilo, se refere ao jiva, né? Então agora nós estamos olhando para o jiva de um ponto de vista diferente, né? Antes nós olhávamos para o jiva como uma construção corpo-mente. Agora nós estamos olhando ao jiva como a ignorância, que nos compele. A ignorância significa excesso de rajas e tamas. Essa ignorância que nos compele a estar constantemente perseguindo objetos de desejo, né? Então, quando o ser, sob efeito de Maya, de avidya, ele se associa, o ser, ele é em associação com o aspecto rajasico, tamásico de Maya, ele se torna um perseguidor de objetos de desejo. E ele vive uma vida em constante atividade para obter e evitar obter aquele corre-corre, né, que nós conhecemos. Então, você é aquilo, você, o jiva, a construção corpo-mente, esse você, nessa declaração, você é aquilo, se refere ao jiva, aquele que está sempre correndo para obter e evitar. Um outro modo de descrever o nosso jiva. O Ishvara é consciência associada a sattva. Nós já definimos isso. Jiva é consciência associada a rajas e tamas. Remova os gunas de cada um deles e a consciência pura permanece. Qual é o atributo essencial? A consciência. E o atributo não essencial? O jiva, né? Que é composto pelas energias, os elementos, etc, etc. Sempre a mesma ideia, né? A gente vai negando, removendo os atributos não essenciais a eu. E o que é o eu? Agora a gente está martelando nessa história do eu, né? Até que, né, a gente realmente assuma esse eu por aquilo que ele é, né? Por que não? Fala. Por que não, Pradipa? Por que não assumir e reivindicar o eu em nossa essência? Entendeu? Em nosso princípio, não? Nosso princípio não, como se diz? Essencial, não rejeitável, não impossível de ser negado, rejeitado. Por que não? Né? Por que é tão difícil assumir isso, né? E internalizar e manter isso vivo? Que eu sou essa luz, né? Constantemente, né?
iluminando, animando, vivificando essa construção, esse equipamento, e eu sou essa luz. É simplesmente uma questão de identidade. Uma questão de identidade. Eu me lembro agora de Mogi. Eu tive meu período com Mogi, né? Eu gostava quando alguém se apresentava a ele, aí o cara começava a contar a história, e falava assim, excuse me, um momento, por favor. Antes de você começar, você começou a falar que eu estou com esse problema, isso aí. A primeira coisa que você faz assim, se introduza para mim. Introduza para mim. Introduce yourself. Se apresente para mim. Obrigado. Se apresente primeiro. Primeiro, antes de contar a sua história, se apresente para mim. Aí o cara, assim, eu me chamo isso e aquilo, minha história é essa. Não. Se apresente para mim. Né? Introduce yourself. Né? Você falou eu isso, eu aquilo. Né? Se defina. Né? Defina esse eu seu. O que é esse eu que você se refere? Né? O cara ficava meio assim, né? Aí ele já ia no X da questão, né? Antes de você começar com esse blá, 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 blá das histórias do Jiva, né? Vamos deixar claro aqui que ele entra no blá, blá, blá do Jiva, mas no Vedanta, gente, não dá muito espaço para isso não. Se quer falar do eu, vamos falar do eu livre desses atributos não essenciais. Né? Se quer falar do eu com atributos, ok, a gente vai falar, mas do ponto de vista do Karma Yoga. Mas essa história de trazer as histórias do Jiva, a problemática do Jiva, porque eu isso, eu aquilo, né? Não, vamos partir daquilo que é essencial e trabalharmos, né? Mantendo presente o eu, né? em seu significado, né? Nesse caso primário, essencial, né? Puro, eu a consciência, né? Qual foi o último? Quando o ser está sofrido a vida, se associa a rajação, isso a gente viu. 46. Quando os três gunas são rejeitados como realidades aparentes, somente o ser permanece. A natureza do ser é existência, consciência e bem-aventurança. Isso é revelado pela declaração você é aquilo. Então, quando nós rejeitamos, né, os tijolinhos de composição dos três corpos, dos 5 coxas, né, de todo o universo, quando a gente rejeita os 3 gunas como atributos não essenciais, né, eu subtraio os 3 gunas, eu estou discriminando na raiz do problema, né? Em vez de eu discriminar aqui, não, eu vou discriminar aqui. Os blocos de construção do universo são as 3 energias, né? Essas energias, né? Que compõem, né? Constituem a minha mente, principalmente, né? Eu vou discriminar eu de Sattva, Rajas e Tamas. Quando eu descarto Rajas, Sattva, Rajas e Tamas como atributos não essenciais, né? Eu estou subtraindo aquilo que não é essencial e eu permaneço com o quê? Quem é que estudou matemática? Né? Quando a gente subtrai esses fatores, esses elementos que não são essenciais à minha existência e consciência, eu permaneço com o quê? Denominador comum. Com aquilo que é essencial, né? Aquilo que não pode ser negado, aquilo que não pode ser subtraído, aquilo que não pode ser rejeitado. Por quê? Porque todos os atributos ocorrem, né? E dependem da minha existência. Eu, através de Maya, eu empresto existência a todos os objetos limites que são definidos por atributos, as 3 gunas. E eu sou esse princípio, né, que permite esse universo colorido por atributos. Né? Só quando eu subtraio todos esses atributos, todas essas energias, né, inclusive Shwara, então eu permaneço como
pura consciência, né? É a única coisa que permanece. Quando os 3 gunas são rejeitados como realidades aparentes, somente o ser permanece. A natureza do ser é existência, consciência e bem-aventurança. Isso é revelado pela declaração: você é aquilo. Os 3 gunas podem ser rejeitados como o ser, porque são objetos não essenciais, sujeitos a constantes mudanças. A rejeição dos gunas resume-se a nada mais do que compreender que os estados mentais, né, rajásicos, tamásicos, né, eu estou cansado, eu estou rajásico, eu estou tamásico. Antes da gente chegar no Vedanta, a gente diz, eu estou cansadíssimo hoje. Depois que a gente chega no Vedanta, a gente substitui a palavra assim, eu estou muito tamásico hoje, né? Antes a gente dizia assim, nossa, eu estou tão estressado hoje, né? Aí agora a gente diz, eu estou tão rajásico, né? Então, quando a gente simplesmente elimina, né, esses atributos, a gente rejeita os gunas como uma representação daquilo que eu sou, a minha real identidade, né? A gente faz porque a gente compreende que esses gunas, esses atributos, eles não podem ser eu, porque eles aparecem para mim e eles estão em constantemente fluxo de modificação. Eu compreendi que eu sou aquilo dentro do qual a mudança ocorre. Nós precisamos de um fator imutável para poder captar a mudança, modificação. Nós precisamos de um fator atemporal para captar o conceito de temporalidade, né? Então, nós somos isso. Então, a rejeição de tudo isso resume-se a nada mais do que saber que esses estados mentais não são objetos não reais. Se eu vejo, se eu sei, se eu experiencio algo, esse algo, por definição, não pode ser eu. Não, eu experimento mim mesmo. Como que eu experimento myself? Eu fecho meus olhos e eu fico experimentando meus pensamentos. O cara tem razão. Ele está experimentando a ele mesmo. Será que é assim, Pradipa? Não. Eu não estou experimentando a mim mesmo, porque eu não posso experimentar alguma coisa a menos, né, que essa coisa seja um objeto, outro que eu mesmo. Então a gente não pode experimentar nada, né, outro que eu mesmo, que seja real. Eu sou a única realidade, eu não posso me dividir em 2, de tal modo que eu possa experimentar a realidade. A rejeição dos gunas resume-se a nada mais, nada menos saber que os estados mentais são objetos irreais. Se eu vejo, sei, experimento algo, esse algo não sou eu. Todo e qualquer objeto de experiência é alguma coisa outra que eu mesmo. E por definição, ele é objetivado por mim, ele é experienciado e é conhecido por mim, e eu sou a natureza do experienciador, a natureza do conhecedor, a natureza do percebedor, né? Eu jamais posso ser reduzido a um objeto de experiência. Todos esses objetos que eu experimento não sou eu. Aqui está um exemplo da discriminação entre consciência e os gunas. A vidya faz com que o jiva se identifique com o guna dominante na mente. Esse é muito relevante porque nós estivemos falando sobre essas coisas hoje. A vidya faz com que o jiva se identifique com o guna dominante na mente. O que é um guna dominante na minha mente? É um objeto muito sutil. Eu percebo, né? Eu começo a desenvolver a sutilidade intelectual de perceber as modificações dos gunas operando no meu intelecto, né? Então, professor, os gunas, eles são depositados no corpo causal? Sim. Sim, mas eles aparecem, né? Aparecem no corpo sutil, operando em nossas mentes, influenciando nossas mentes, né? As tornando clara, agitada, estressada, rajásica, tamásica, etc. Ele se manifesta aqui. Mas eles existem aqui, né? Fundamentalmente, inicialmente, né? Legal. O bloco são
essa outra cachaça que está embaixo, explica bem aí onde está, onde começa. Porque a gente diz que os gunas, eles aparecem aqui, eles são depositados aqui, porque os gunas é um outro nome para os blocos de construção de nossas vasanas, nossas tendências, né? Todos os nossos pensamentos, sentimentos, tudo que existe em nós, como predisposições, tendências, né? Existem aqui. Mas tudo bem, os nossos vasanas, os nossos quereres, os nossos medos, tudo existe aqui. Mas ele só aparece quando ele surge em nossa mente consciente, né? Então, isso, o Swami Dayananda, ele acabou, né, ele acabou desenvolvendo, expandindo a ideia de que é melhor a gente considerar que as vasanas não existem aqui, mas existem aqui, porque elas só aparecem do ponto de vista consciente para o Jiva, operando aqui, né? Então, os gunas, eles são identificados aqui, muito embora eles originalmente residem aqui, entendeu? Naturalmente, a gente sabe que os gunas, eles estão operando no corpo físico também, né? Uma mente tamásica quase sempre é acompanhada de um corpo físico tamásico, né? Às vezes você tem um corpo físico rajásico e uma mente tamásica, mas quase sempre, né, a mente fica cansada, o corpo fica cansado também e vice-versa. Aqui está um exemplo da discriminação entre consciência e os gunas. A vidya faz com que o jiva se identifique com o guna dominante da mente a cada momento. Se tamas for predominante, o jiva dirá: eu sou sonolento, eu sou monótono, eu sou apático, eu sou deprimido, etc, etc. Então, nós estamos falando sobre os gunas, né, que residem originalmente aqui, né, mas eles se manifestam aqui, né? Aí o jiva diz: eu me sinto mentalmente e fisicamente sonolento, cansado, deprimido, etc, etc. No caso de rajas, predominância, o jiva dirá: eu estou agitado, excitado, né, animado, zangado, frustrado, porque rajas, quando é obstruída, ela produz também irritação, raiva, zanga, etc, etc. Se sattva predomina na mente do jiva, ele dirá: eu sou claro, pacífico, né, puro, calmo, equilibrado, né, centrado, né, sattva está predominando. Você, na verdade, não experimenta a si mesmo como entrando e saindo da existência enquanto seus gunas se modificam. Então, a consciência por trás, né, do jiva, que permite ao jiva dizer: eu estou rajásico, eu estou tamásico, eu estou, né, essas diferentes experiências, né? Eu estou frustrado, zangado, eu estou sonolento, monótono, deprimido, etc. Eu estou agitado, eu estou raivoso. Então, você não experimenta, na verdade, a si mesmo como entrando e saindo dessas experiências, né? Os gunas se mudam, se modificam, mas não é que você deixa de existir. Não, não, não. A minha existência tamásica era aquilo que estava ali presente com a minha personalidade tamásica, o meu guna tamásico. Quando o guna tamásico aparece, a minha existência se torna tamásica. Aí o guna rajásico aparece, a minha existência se torna rajásica. Aí quando o guna satívico aparece, a minha existência se torna satívica. Seria assim? Não. Então, a minha existência, ela permanece inalterada, ela existe antes, durante e após cada modificação dessas energias, da dominância, predominância dessas energias. Ela existe antes, durante e depois, sem jamais se modificar, né? Esse é o ponto. Você, na verdade, não experimenta a si mesmo como entrando e saindo, né, da existência ou modificando a sua existência enquanto os gunas se modificam. Você experimenta os gunas se modificando, você experimenta os gunas aparecendo, desaparecendo em você. Não, a gente tem que localizar os objetos
todos os objetos, incluindo esse objeto, como objetos que aparecem dentro do âmbito da minha consciência e existência, e não separados, né, de mim. Todos os objetos, inclusive os objetos extremamente sutis, como os gunas. Eles aparecem, desaparecem, eles se modificam, eu permaneço inalterado, não modificado, né? Eu não inicio quando o novo guna aparece, eu não me modifico. Você experimenta os gunas compreendendo que eles aparecem e desaparecem dentro do âmbito da sua existência, consciência infinitamente não limitada. Maya faz com que você ignore a sua experiência real de si mesmo e considere como sendo você as experiências pontuais que lhe ocorrem a qualquer momento, né? Essas experiências pontuais, qual é essa é a melhor tradução para... Tem a outra palavra que o James utiliza? A frase? Discretes, porque às vezes você traduz como discretas. Discretas ou específicas, né? Particulares, para mim, pessoais, as minhas experiências pessoais. A Maya faz com que você ignore a sua experiência real de si mesmo, né? Eu sou essa luz, essa consciência, essa existência. Os gunas se modificam, tudo se modifica, as minhas experiências se modificam. Maya faz com que nós, né, ignoremos, né, nossas experiências reais de nós mesmos e considere como sendo você, como se você são as experiências específicas, né, pessoais, né, que ocorrem e se modificam de momento a momento, né? Tudo isso é efeito de Maya. Acho que já passou 1 hora, né? Vamos fazer um break? E depois, na volta, ou a gente pode continuar com o texto ou fazer algumas perguntas e respostas, como quisermos. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord.